Vamos lá, quais são as primeiras coisas que você tem que fazer quando você muda para os Estados Unidos, né? Quando você chega aqui. A primeira delas, e a mais importante de tudo, é encontrar uma casa, né? No nosso caso, a gente tinha um tempo de hotel, mas já que a gente tem um bebê pequeno, tinha um bebê pequeno naquela época, hoje já está com 2 anos o Arthur, mas a gente tinha um bebê pequeno, então a gente precisava achar o nosso canto, a nossa casa o mais rápido possível. Então o que a gente acabou fazendo foi, quando a gente chegou aqui, eu peguei as 2 primeiras semanas de folga no trabalho, então eles não contaram como se eu estivesse trabalhando para eu poder achar uma casa, tá? A gente já lá do Brasil já estava olhando todos os sites, estava olhando Zillow, estava olhando Trulia e a gente acabou procurando bastante nos sites e quando a gente chegou aqui a gente foi olhar as casas e aquela puta daquela decepção. A gente como brasileiro está acostumado com uma coisa, quando a gente chega aqui é tudo muito diferente. Então vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado no Brasil. O primeiro deles é carpete. Todas as casas nos Estados Unidos têm carpete. É muito difícil uma casa que não tenha carpete. E esse foi um dos grandes motivos que a gente alugou essa casa que eu estou fazendo o vídeo agora, que a gente está morando aqui já faz um pouco mais de um ano nessa casa. Essa foi a única casa que a gente achou que ela tinha piso de madeira na casa inteira. Na casa inteira tem piso de madeira e a gente não queria carpete de jeito nenhum. Carpete a gente tem aquela visão, não sei se errada, mas a gente tem uma certa visão de que carpete, principalmente na área mais comum como a sala, é uma coisa menos higiênica, vamos colocar dessa forma. Não dá para você limpar um carpete como você limpa um chão, na qual você varre, você aspira, você passa um pano úmido com produto de limpeza e você realmente vê o quanto está limpo. Um carpete você aspira e você torce para ter tirado o mais sujo, porque você sabe que nunca vai ficar limpo. Não é que nem um tapete que você consegue lavar, um carpete está lá para sempre. Aqui nos Estados Unidos tem muita máquina para limpar carpete, na qual eles meio que lavam o carpete com a máquina. Você consegue comprar a máquina, você consegue alugar as máquinas profissionais, o que ajuda bastante. A gente não sabia disso quando a gente mudou, então a gente tinha aquela distância ali do carpete. Acho que se fosse hoje parte da nossa casa de carpete, a gente talvez não achasse tão ruim. Mas quando a gente mudou, a gente tinha total... não vamos colocar despesa, mas aquela total distância de carpete. A gente queria uma casa de piso de madeira, então acho que essa foi a primeira coisa. E todas as casas que a gente olhou era tudo de carpete. A gente chegou em algumas casas que até o lavabo é de carpete, por mais incrível que pareça. Então esse foi um dos pontos mais difíceis de encontrar uma casa. Depois que a gente encontrou uma casa que a gente gostou, que no nosso caso foi essa casa aqui, a gente entrou no problema que a gente não tinha crédito. Isso foi na primeira semana, a gente encontrou essa casa na primeira semana que a gente estava nos Estados Unidos. Eu tinha acabado de dar entrada no meu Social Security Number, que é como se fosse o CPF dos Estados Unidos. Você não consegue fazer nada sem o CPF aqui, que seria como se fosse o nosso CPF no Brasil. Você não consegue pedir cartão de crédito. E o mais importante, mesmo que você tenha dinheiro, as pessoas não conseguem saber que você tem dinheiro, elas não conseguem emitir um relatório sobre o seu histórico de crédito. O Brasil, eles estão tentando fazer isso agora, porque no Brasil era muito binário, né? Ou você tinha nome sujo ou você tinha nome limpo, mas a pessoa que estava te dando o crédito, ela não conseguia saber se o teu nome limpo ou quão limpo ele era, né? Se ele só não era ruim ou se ele realmente tinha um certo conteúdo. Então aqui nos Estados Unidos não, você tem o que eles chamam de score rating, que é como se fosse uma escala de pontos. Então cada conta que você paga em dia você ganha 1 ponto, 2 pontos, às vezes você não ganha nenhum ponto. E cada conta que você paga em atraso, que você não paga, você perde pontos. Então assim, você pode, por exemplo, por pagar uma conta em dia ganhar meio ponto, e aquela mesma conta, se você não pagar em dia, se você pagar ela atrasada, você pode perder 10 pontos. Então eu não tinha nada disso, porque eu não tinha nem sequer o número do Social Security. Então a dona dessa casa aqui, que no final virou nossos amigos pessoais,
o que ela acordou em fazer, mesmo a gente não tendo histórico de crédito, foi que eu pagasse um depósito de segurança, que isso todo mundo pede, que fossem de 2 aluguéis. Então eu tive que pagar 2 aluguéis de depósito de segurança. E aí a outra coisa que ela me pediu é que eu pagasse 1/3 de todos os aluguéis do próximo 1 ano antecipado. Então vamos dar um exemplo. Imagina que custasse $1.000 o aluguel. Eu tive que pagar para ela 1/3 disso, então $333 para o próximo ano inteiro, que era o meu 1 ano de contrato de aluguel. Então imagina que eu tive que pagar, se custasse 1.000 e fosse dar 12 mil no ano, eu tive que pagar 4 mil. Infelizmente não custa $1.000, nada na Califórnia custa $1.000 de aluguel. Então os aluguéis aqui são bem caros. Então na verdade basicamente eu tive que pagar 6 meses de aluguel antecipado. Foram os 1/3 dos aluguéis, que foi 1/3 todo mês, então que dava 4 aluguéis inteiros, mais os 2 aluguéis de depósito de segurança. Então foram 6 aluguéis que eu paguei antecipado. Então basicamente paguei 6 meses de aluguel antecipado, sendo que os 2, que é o depósito de segurança, fica numa conta bancária com ela e ela me devolve quando eu sair daqui. Então se daqui, por exemplo, 2 meses eu decidir sair dessa casa, ela me devolve esses 2 meses de aluguel. Então esse é um desafio. Então quando você vier para cá, os aluguéis aqui são muito caros, somente na Califórnia. Cada estado é de um jeito, mas a Califórnia é muito caro o aluguel. Então você tem que estar preparado para entrar com esse montante de dinheiro. Se você quiser pegar uma casa que tenha mais a ver com você, ou não, se você não tiver condição de fazer isso, tem outros lugares que tem menos procura, né? Casas com menor procura, que não vai ter uma qualidade tão boa, que vão ser umas casas mais simples, ou casas que estão há muito tempo no mercado, e que aí talvez você consiga fazer alguma coisa mais simples, como só o depósito de segurança, 2 meses de depósito de segurança. Tá? Então assim, é um desafio, então se prepare para ter uma reserva de dinheiro, se você estiver mudando para cá, que o aluguel da primeira casa é bem complicado, não é simples. Se a empresa que você trabalha puder te fazer um contrato que no começo eles vão ser o seu fiador, que é como se fosse um fiador, não é bem o caso, mas que eles consigam te ajudar nesse primeiro aluguel, as coisas ficam bem mais fáceis. No caso da empresa que eu trabalho, não tem nenhum acordo desse tipo com funcionários transferidos, então eu tive que fazer isso sozinho. Então se você também está fazendo sozinho como eu fiz, pensa que não é alguma coisa bem simples, você vai gastar um tempo e você vai precisar de um montante de dinheiro grande para esse teu começo aqui. Depois que passou o primeiro ano, aí fica tudo fácil. Você tem crédito, você tem histórico de crédito, e não sei o que, e aí tudo fica mais tranquilo. Tá bom? Obrigado e até a próxima.